Saúdo a todos com a poderosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça do Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você, sobre a sua família, sobre a nossa família. Porque a graça de Deus é gratuita, como eu já falei no vídeo anterior. É para todos os que buscam a Deus. E nós estamos aqui, mais uma vez, nesta manhã, reunidos para falarmos com o nosso Pai. E o nosso Pai falar conosco. Ele nos deu um tema ontem maravilhoso. Eu estava fazendo culto familiar, que eu faço culto familiar 4 vezes ao dia, e ele nos deu esta palavra ontem, no segundo culto. E eu já fiz, já estudei, já estou aqui para repassar para vocês. Que Deus abençoe cada um nesse período, esse mês de outubro e para sempre. Que o Senhor derrame sobre nós o amor, a graça e a misericórdia dele. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre o nosso rosto. O amor do Senhor esteja presente sobre cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde, derramando sobre cada um de nós sabedoria. Sabedoria. Que isso é importantíssimo para Deus. Sabedoria. Deus se alegra por nós sermos sábios com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar hoje Jesus Cristo, nosso único mediador junto a Deus Pai. Nós vamos ler o versículo, o capítulo do 1 Timóteo. Abra sua Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele vai ser sempre a base quando falarmos que Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele diz assim, abra sua Bíblia, meu irmão, para você ver o que a serva Lúcia está falando aqui, está escrito na sua Bíblia. Não importa que religião você é, quer seja católico, evangélico, de outras religiões, abra sua Bíblia, aprenda com o Pai. Ele está aqui agora, Deus Espírito Santo está aqui nos ensinando. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Oh, glória! Então veja o que o Senhor está nos dizendo aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Homem. Então só Jesus é o nosso mediador junto ao Pai. Não há outros deuses. Não há santo, santinha, nada, nada. Só Jesus Cristo é o nosso único mediador junto a Deus. Nós aprendemos, por meio da palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único mediador, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Ele é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Não há na Bíblia respaldo bíblico que a doutrina que sustenta a tese da Maria, mãe de Deus, ser uma mediadora entre Deus e os homens. Não existe esse versículo. Você pode procurar em toda a sua Bíblia. Não vai existir dizendo que Maria é mediadora. Não, ela não é. Maria, uma mulher maravilhosa, que foi escolhida por Deus Pai para ser mãe do nosso Salvador. Maria, uma mulher maravilhosa, exemplo de mãe, que foi para o nosso Senhor Jesus Cristo. Mãe, missionária, serva, obediente a Deus. Por isso foi escolhida. Santificada, mulher santificada para Deus. Mas não foi mediadora e nem é mediadora entre os homens e Deus. A palavra de Deus é muito clara e direta, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mediador é aquele que intervém para estabelecer entre duas ou mais pessoas. É aquele que vai intervir entre 2 ou mais pessoas. Mediador é alguém que fica no meio, unindo as pessoas. Unindo 2 ou mais pessoas. Então, mediador é aquele que tem a função de unir nós a Deus. De unir 2 pessoas. De unir o ser humano com Deus. Oh, glória! Jesus Cristo, o único mediador,
sendo que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus Cristo interviu na redenção da humanidade, a fim de restabelecer a amizade entre Deus e o homem, a qual havia sido interrompida por causa do pecado. O pecado nos afastou de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo. Nós temos exemplo. E nós temos exemplo também que através da morte de Jesus Cristo, derramamento do sangue de Jesus Cristo, ele nos remiu dos nossos pecados, nos redimiu. E diante disso, nós nos redimimos, pedimos perdão dos nossos pecados. Jesus nos lava com o sangue dele e perdoa os nossos pecados. Então, ele é o único mediador. Acredito que você já entendeu, porque a palavra de Deus é que está explicando isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Que ele é o único mediador, amém? O único mediador. Está aqui na palavra de Deus. Está aqui no livro de Efésios. Está aqui no capítulo 2, do 13 em diante, do versículo 13 em diante. Está explicando tudinho. Vamos ler agora o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13. Se você está em pecado, você se afasta de Deus. Se você está com a sua vida santificada, você está pertinho de Deus. O pecado nos afasta, mas a santificação, a obediência nos une a Cristo, pelo nosso mediador, Jesus Cristo. Diz assim, Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 13, diz assim: mas agora, em Jesus Cristo, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Jesus, está perto. Agora você está perto. Jesus Cristo, chegaste perto. Então, se nós estávamos longe, nós chegamos perto de Jesus Cristo, a palavra está dizendo. Mas agora em Jesus Cristo, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Jesus Cristo chegaste perto. Pelo sangue de Jesus nós nos aproximamos a Deus. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos vem derrubando a parede da separação que estava no meio. Então, Jesus Cristo, ele veio para unir, nos unir. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Obrigado por nos... Leiam todo o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 13 ao versículo 18. Você vai entender melhor ainda. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Nos dá entendimento da tua palavra, para compreendermos, entendermos, praticarmos em nossa vida. E entender que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Por Jesus Cristo, pela morte de Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados. O pecado nos afasta de Deus, mas a santificação, a obediência nos une a Cristo. Muito obrigado, Paizinho. Nos abençoa, nos protege, nos guarda. Assine o nosso canal. Clique no sininho todas para receber as nossas mensagens. Divulgue a palavra de Deus. Muitas pessoas precisam entender que Jesus Cristo é o nosso único mediador. É o único Senhor que nos aproxima, nós, o homem, de Jesus Cristo. Não tem outro deusinho, não tem santo, não tem santa que seja mediadora. Só Jesus Cristo. Leia a sua Bíblia, meu irmão. Não importa que religião você é. Leia a sua Bíblia. Na Bíblia tem tudo explicado. Não seja enganado por falsos ensinamentos. Aprenda aqui, na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.